todos, perguntar como é que foram aí, como é que está todo mundo, se está todo mundo ok. E se estão prontos para mais uma etapa, né, nessa jornada aí das aulas remotas. Não é o mais desejável, mas é o que a gente tem que trabalhar com isso. Aí nesse nosso retorno, na disciplina específica nossa de concreto armado, aí esse primeiro momento que a gente tem é referente a uma aula de uma segunda-feira, ou seja, são apenas 45 minutos de aula, que não dá para a gente ver muita coisa. E como estamos iniciando uma nova disciplina, aí então eu deixei esse dia de hoje para a gente dar as boas-vindas, saber como é que está todo mundo e apresentar o programa do que nós vamos ver durante essa disciplina. Ela está no módulo 3, e vocês devem confirmar aí pelo horário de vocês, com uma aula na segunda-feira e 2 aulas na terça-feira. Então a gente vai trabalhar dentro do possível os nossos conteúdos. Ele é bastante extenso, só que aí eu vou tentar focar mais no que é importante para a disciplina e para a vida de vocês profissional, e alguns outros assuntos que também fazem parte da grade da disciplina, a gente vai dar uma passada, sem se aprofundar muito. Até porque também são 4 conteúdos ao todo. Seriam 2 no primeiro bimestre e 2 no segundo bimestre. Então, desses 4, 3 a gente vai ver bem que eu digo com profundidade. Apesar de ser um pouco corrido, porque para cada aula nossa vai equivaler a 3 aulas assíncronas, cada aula síncrona, e vamos ter muitas atividades, tá? Então já vou dizendo que para poder fazer a disciplina acontecer, a gente apresenta aqui para vocês os nossos conteúdos, dá algumas explicações e depois a gente passa atividades. E ao longo desse período, essas atividades, elas irão também ajudar na nossa pontuação da nota. Mas os demais já estão acostumados com minha metodologia, continuaremos do mesmo jeito, não tem nenhum mistério, e todo mundo sabe que o que eu cobro com relação às nossas avaliações é só o que eu apresento, o que eu transmito, o que eu passo em sala de aula, e não tem nenhum mistério, tá? Então a gente costuma fazer essas avaliações e vai somando pontos até o final a gente ter uma nota que possa levar à nossa aprovação. Então o primeiro tópico que a gente vai vai focar, vai tocar aqui, vai iniciar a disciplina é sobre as nossas vigas hiperestáticas. Então a gente estava acostumado a tratar tudo sobre viga isostática, usando aquelas nossas 3 equações de equilíbrio, onde a gente resolvia as reações, traçava os nossos diagramas, e com ali a gente tinha toda a noção, através dos diagramas, o que estava acontecendo em termos de esforços internos com essas nossas vigas. Aí teve também a parte de pórticos, de treliças, só que aqui, em concreto, a gente vai ficar só nas vigas, só que agora não mais vigas isostáticas, vigas hiperestáticas, e também vamos ver tudo sobre laje. Aí laje, essa parte de laje é só laje maciço, dimensionamento e detalhamento de lajes maciças em concreto armado. E por último, a gente tem um outro tópico que será visto também na disciplina, que são sobre tensões. Aliás, esse tópico é sobre tensões. Então a gente tem, dependendo do esforço, a gente tem tensão de flexão, tensão cisalhante e tensão normal. Tensão de flexão são as tensões que surgem nos nossos elementos estruturais em resposta do meu momento fletor. As tensões cisalhantes é proveniente do esforço cortante,
e as tensões normais provenientes do esforço normal. Então, essas 3 tensões, nós vamos também tratar sobre elas em vigas. Aí eu preparei para hoje, como apenas uma aula introdutória, o tempo também é um pouco pequeno, então nós vamos só dar algumas informações que é para vocês irem se acostumando com certas nomenclaturas que nós vamos ver quando começar a se aprofundar no tema de vigas isostáticas, tá? Desculpe, vigas hiperestáticas. Então, eu preparei um slidezinho com algumas imagens e algumas informações que a gente vai falar sobre isso, que é para dar o suporte na próxima aula, que será segunda-feira, depois de amanhã já, nesse mesmo horário. Então, a gente já começar a ver toda a formulação de resolução para uma viga hiperestática. Aí a gente vai sair daquelas nossas 3 equações de equilíbrio da estática, aquela somatória das forças verticais igual a 0, somatória das forças horizontais igual a 0 e somatória do momento igual a 0. Essas daí, somente elas, não dão condições da gente resolver ou determinar os esforços que estão ocorrendo numa viga hiperestática. Então, existem outros métodos, quando se trata de viga hiperestática, outras formulações, que a gente vai fazer uso para poder determinar os esforços e fazer aquele nosso traçado dos diagramas. Aí, diagrama de momento, diagrama de esforço cortante e diagrama de esforço normal. E o que são vigas hiperestáticas? Então, nesse conceito lá em estabilidade, a gente viu que as minhas incógnitas que envolvem uma viga são as minhas reações. Então, eu tenho apenas 3 equações de equilíbrio da estática, e se o número de reações for igual a esse número de equações, ou seja, 3 e 3, então isto é uma viga isostática. Caso o número de incógnitas ou o número de reações seja superior a essas minhas 3 equações que eu tenho apenas disponíveis, aliás, seja superior a 3, então eu vou ter aí um sistema cujo número de equações é menor do que o número de incógnitas. Então, é um sistema indeterminado. E quando isto ocorre, a gente está tratando de uma viga hiperestática. Número de reações maior do que o número de equações. Vou ter que fazer uso de outras formulações para poder conseguir determinar esses esforços. Então, nós temos aqui, na nossa apresentação, uma planta baixa de um edifício, onde esse edifício ele é composto de 2 apartamentos por andar. Isso aqui é uma planta baixa de um pavimento tipo. E nós temos ele aqui todo bonitinho e com algumas informações, além dos ambientes. Isso aqui é só o projeto arquitetônico, a planta baixa arquitetônica, não temos nenhuma informação com relação à nossa estrutura. Mas os meus pilares aqui, se vocês observarem, eles já estão determinados e devidamente posicionados dentro do projeto arquitetônico, tá? Isso aqui é um prédio fictício, eu peguei apenas para ilustrar as nossas aulas e só para a gente ter ideia de como a coisa funciona, né? Então, dentro dessa parte do meu arquitetônico, aí eu estou fazendo surgir a minha estrutura, né? Tanto é que os pilares já estavam posicionados e com isso eu coloquei os pilares aí para a gente ter uma noção de que a minha estrutura estará ou terá que estar casada, obrigatoriamente, com o meu projeto arquitetônico. Então, esses pilares já devidamente posicionados, e agora eu vou ter que fazer o lançamento das minhas vigas.
Então, este vigamento para a parte do meu projeto estrutural, e quando eu tenho um polígono de vigas, então a minha laje estará automaticamente aí definida. Neste caso aqui, pronto. Então eu fiz o lançamento aqui do meu vigamento do meu prédio, tá? Então eu tenho os pilares e agora a gente consegue visualizar a minha estrutura surgindo aí desse meu projeto arquitetônico. Esse lançamento estrutural, na verdade, o que a gente chama de lançamento estrutural, nada mais é do que a informação sobre os meus elementos estruturais, o seu posicionamento e como eles estão dispostos aí na minha edificação. Então, eu só fiz de um lado aqui, só estou apresentando de um lado, porque como é simétrico, o que acontece em termos de lançamento de um lado, ele se repete do outro lado, tá? Então, tem aqui, olha, o meu vigamento, os meus pilares, e no fechamento de um polígono, como eu falei, desse vigamento, eu tenho automaticamente definido quem? As minhas lajes, tá? Apesar delas aqui não estarem indicadas ou ilustradas, mas a gente sabe que as nossas lajes estão aqui definidas. Como a gente está tratando só de vigas hiperestáticas, então só estou aqui chamando a atenção para nossas vigas, tá? Então eu vou fazer um destaque aqui apenas dessa minha viga aqui, olha. Vejam que ela começa nesse pilar, ela tem um prolongamento, vai encontrando outros pilares como apoio até outra extremidade. Então tudo isso aqui trata-se apenas de uma viga. Como eu falei, a gente colocou só que até aqui a metade, mas a outra metade ela se repete. Então esta minha viga aqui, eu vou dei um destaque para ela, está aqui, e vamos ver como é que ficaria esta minha viga representada esquematicamente. Então, eu chamei essa ilustração de croquis esquemático estrutural. Então, se vocês prestarem atenção, olha, essa minha viga aqui, que é a que a gente está tratando. Ela começa nesse meu apoio aqui, aí depois tem um outro apoio, 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 apoio e apoio. Então ela está aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoios. Estão aqui representados estes meus apoios. Se eu tenho 6 apoios, então, no mínimo, de cara, eu já tenho aí 6 reações. No caso aí, as minhas reações verticais. Então, se eu tenho uma viga com mais de 2 apoios, automaticamente esta minha viga estará definida como viga hiperestática. Imagine essa que tem mais de 2, não, ela tem 6 apoios. Então, isto aqui é uma viga hiperestática. Não tenho condições de determinar os seus esforços apenas usando aquelas 3 equações de equilíbrio conhecidas. Então, vou ter que conhecer uma outra metodologia que me dê condições de resolver essa minha viga de forma a saber ou conhecer, através do traçado dos seus diagramas, saber o que está acontecendo em termos de esforços com essa minha viga. Então, essa nomenclatura, vocês agora, que a gente vai começar a introduzir, vai falar, é o que nós vamos utilizar numa equação, que ela é conhecida como método da equação dos 3 momentos. Então, esta equação, este método, que é indicado através de uma equação, ele tem algumas nomenclaturas, que aí é o que eu estou chamando aqui para a gente começar a ficar mais íntimo dessa nomenclatura, porque quando a gente começar a resolver os exercícios, a gente já estará mais habituado como identificar cada termozinho da minha equação olhando para a minha viga. Então, veja bem, neste primeiro apoio da minha viga, a gente vai sempre chamá-lo de apoio zero.
o apoio seguinte 1, o apoio seguinte 2, o apoio seguinte 3, o apoio seguinte 4 e assim por diante. Então, independente do número de apoios que eu tenho, eu começo do zero e minha numeração segue adiante. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou só 0, 1, 2, 3, ou só 0, 1 e 2, depende de quantos apoios tem a sua viga. Isto para vigas hiperestáticas. Se no meu projeto existir uma viga isostática, eu não preciso utilizar o método da equação dos três momentos, porque se trata de uma viga isostática e viga isostática a gente já conhece e já sabe como resolver. Bom, então os apoios eu já sei que eu vou numerá-los iniciando com 0. Então lá na minha equação dos três momentos, ele diz o seguinte, ó. Pronto. Então este é meu apoio aqui, apoio 0. Aí na formulação que eu tenho lá, ele diz o seguinte: para o primeiro apoio, você vai chamar ele de n menos 1. Ou seja, este primeiro apoio aqui, ele tem essa nomenclatura de n menos 1. Ora, se n menos 1 é igual a 0, então meu n ele começa com seno 1. Então, sempre que eu for resolver uma viga hiperestática usando a equação dos três momentos, eu começo dizendo que o meu n é 1. Porque para este meu apoio primeiro, ele diz, o nome deste apoio primeiro é n menos 1. Se meu n eu sempre vou iniciar como sendo 1, o meu apoio primeiro é 0. Meu apoio segundo é n, ou seja, 1. Meu apoio terceiro é quem? É n mais 1. Meu apoio quarto, n mais 2. E assim ele vai chamando esses apoios de n mais 1, mais 2, mais 3 e até o último apoio que você tenha da sua viga. Para os meus vãos, tá aqui, olha, o que a gente vai chamar de vão? Vão, na verdade, é a distância que vai entre um apoio e outro. Então, isto aqui, essa distância aqui, é o que a gente vai chamar de vão. Aí ele diz, para o primeiro vão, você chame este primeiro vão de LN. L é o comprimento do meu vão e N é o índice que eu vou identificar esse meu vão. Se meu N começa com 1, este meu primeiro vão se chamará L1. Para o segundo vão, será Ln mais 1. Próximo vão, Ln mais 2. E assim sucessivamente. Ou seja, o primeiro vão L1, segundo vão L2, segundo vão L3, segundo vão L4, segundo vão L5, e assim vai quantos apoios eu tenho na minha viga. Então, o que fica de informação importante aqui, que eu quero chamar a atenção nesse croquis, primeiro, os apoios estão definidos, a distância entre um apoio e outro eu chamo de vão. Eu começo o primeiro apoio, o nome que eu vou dar para ele é n-1, sabendo que n sempre será iniciado com 1. Segundo apoio é o n, n mais 1, n mais 2, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Esta nomenclatura nós iremos adotar sempre quando estivermos calculando vigas hiperestáticas através do método da equação dos três momentos. Os meus apoios, eu começo com o meu vão, eu começo com o meu vão inicial Ln, ou seja, L1, L2, L3, L4, L5, L6 e aí vou. E quem é L? É a distância que eu tenho daqui até aqui. Isso aí, o meu projeto automaticamente me dará essas distâncias. Então, não tenho com que me preocupar em termos de adivinhar a distância, porque basta eu ir lá no meu projeto e olhar qual é a distância, qual é o comprimento entre um apoio e outro.
Professor, Olha, tem aqui, eu professor, peguei da minha viga, tá? Desta minha viga aqui, que a gente está tratando sobre ela, até a metade dela, porque a outra metade se repete, até essa metade aqui, aí eu agora, além de ter as informações sobre o croquis esquemático dessa minha viga, então, olha, dando continuidade, aí eu agora vou pegar destaque aqui só o primeiro vão. Não esqueça que a gente vai chamar de vão o comprimento que vai entre um apoio e outro. Então, o primeiro vão, no nosso método, ele diz: este primeiro vão, você vai chamar ele, o primeiro vão, que é L, você vai chamar ele de LN. Ou seja, o meu primeiro vão é L1. Então, olha, L1 é o primeiro vão. Tá aqui, primeiro vão. Segundo vão. Segundo vão, você vai chamar ele de LN mais 1. Ou seja, L2. Tá aqui o meu segundo vão, L2. E assim sucessivamente. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para este vão aqui, olha. Tá? Então eu tenho um vão, que no caso ele é L3, porque ele vai de um apoio para outro, então ele é L3. Só que, deixa eu continuar aqui esse carregamento, tá? Só que ao invés dele só ter carga distribuída, no meio deste vão ele tem uma carga concentrada. Então aí a gente tem agora que chamar parte deste meu vão de trechos. Ou seja, neste meu vão que vai de um apoio para outro, eu tenho dois trechos. Este trecho que eu vou chamar de A e esse trecho aqui que eu vou chamar de B. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui diferente desse que está ilustrado. Eu tenho aqui, olha, um vão e eu tenho aqui três tipos de carregamento. 1, 2, 3, que na verdade esses carregamentos aqui são cargas concentradas. Aí então o meu vão aqui, ele é único, tá aqui. Digamos que ele seja o L4, tá? Meu vão é L4. Só que a distância que vai entre este apoio da minha esquerda até a primeira carga, eu vou chamar de A. Ou seja, é um trecho do meu carregamento que está distribuído nesse vão. Eu não vou me aprofundar nessa nomenclatura aqui, porque a gente vai ver isso com mais detalhes lá na frente, quando a gente estiver vendo a nossa formulação, tá? Mas só para chamar a atenção que quando a gente começar a apresentar a metodologia, não ser uma coisa nova. Nova que eu digo estranho para vocês, tá? Vão é sempre o que vai de um apoio para outro. E no meio dos vãos, dependendo do carregamento, eu tenho trechos. Posso ter um trecho, dois trechos, três trechos, quatro trechos, depende desses carregamentos. Que quando a gente apresentar a metodologia, a gente vai ver isso esmiuçadamente. Mas o que eu quero chamar a atenção é só para isso aqui. Quando for uma carga distribuída, eu estarei chamando de Q. Quando for uma carga concentrada, de P. E chamando sempre a atenção. Aqui é o meu vão e aqui é o meu apoio, para essas nomenclaturas que a gente vai adotar. E a minha carga distribuída, tá? Aí eu trouxe aqui, ó, imagens sobre o meu projeto, pronto, aquele carregamento que a gente tem, tá? Esse carregamento aqui distribuído, olha, ao longo da minha viga. De onde vem esse carregamento? Como é que eu vou computar? Como é que eu sei as cargas que estão atuando sobre essa minha viga? Ora, no meu próprio projeto arquitetônico, eu tenho as informações dizendo o que é que tem ali em cima daquela viga, que na verdade são cargas. Essas cargas é proveniente de quê? Proveniente de alvenaria, que tem sobre aquela minha viga, proveniente de esquadria, proveniente da própria laje, que se apoia lá na minha viga. Isso são tudo cargas que a minha estrutura está atuando e algumas delas, ou parte delas, ou grande maioria delas, vai tudo para as minhas vigas. Ou seja, eu tenho carga que atua sobre a minha laje, a laje recebe, resiste e manda
essas cargas, ou seja, o que ela está absorvendo de carga e mais o peso próprio dela, manda para onde ela está se apoiando. Ela está se apoiando aonde? Nas vigas. Então ela manda para as vigas. Chegando nas vigas, existem cargas atuando diretamente sobre as vigas, que são as minhas alvenarias, as minhas esquadrias ou algumas cargas pontuais. Existe o peso próprio da minha viga, existe também as cargas que as lajes estão chegando ou se apoiando sobre essa viga. Ela recebe essas cargas, ela resiste e manda reações para quem? Para os meus pilares. Que aí esse processo ele vem laje, viga, pilar, fundação. Então este é o caminho que percorre os nossos carregamentos. Só que a gente está exemplificando aqui só as cargas sobre as minhas vigas, tá? E vigas hiperestáticas, de onde é que elas surgem. Toda a minha estrutura aqui montada, de vigamento, de pilares, a minha escada chegando lá em cima, as cargas acontecendo sobre as minhas vigas, e eu tenho também essas minhas vigas, aliás, contornando essas minhas vigas, está aqui, as minhas lajes, tá? Então, olha, eu tenho aqui uma laje, eu só vou chamar atenção aqui para essa, para a gente não se estender mais além dos nossos interesses aqui do curso. Então, eu tenho aqui essas minhas lajes, então eu tive um polígono fechado, eu tenho o quê? Laje. Vão acontecer o quê? Cargas aqui sobre essa minha laje. Então, essas cargas que estão acontecendo aqui, inclusive também o peso próprio dessa laje, ela vai mandar essas cargas em forma de reação para quem? Para quem está sustentando ela, que são quem? Nossas vigas. Isso acontece ao longo de todo o meu projeto, tá? Por exemplo, aqui nesse meu projeto tem uma viga aqui, aliás, tem uma não, tem várias vigas aqui. Essa daqui, olha, essa minha viga aqui. Vocês estão conseguindo identificar aí? Porque eu só estou podendo mexer com o mouse. Eu não tenho uma caneta aqui luminosa que eu possa chamar a atenção. Pronto, essa minha viga aqui não é uma viga hiperestática, é uma viga isostática, porque ela só tem 2 apoios. E os apoios dela não são pilares. Ela está se apoiando em outras vigas. Aqui, ó, essa outra minha viga aqui, ó, todinha de fora a fora, é uma viga hiperestática. Quantos apoios? 1, 2, 3, 4, 5 apoios. Como é que eu vou chamar esse primeiro apoio? 0. Esse daqui, 1, 2, 3, 4. O vão, esse daqui é o vão 1. Aqui o vão 2, o vão 3, o vão 4. Isso, cada nomenclatura dessa aqui, eu vou estar identificando a minha viga e vou fazer o meu processo lá da equação dos 3 momentos para fazer a resolução. Só do que for viga hiperestática. O que for viga isostática, eu ficaria utilizando o método da aquelas 3 equações de equilíbrio normalmente. Bom, eu acho que hoje era só isso que eu queria passar para vocês.